No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia, eu sou a jornalista Maísa Lima e nós estamos começando mais uma semana e mais um programa Antena Ligada da Rádio Trabalhador, a rádio que você acompanha pela web, pelo Facebook, www.radiotrabalhador.com.br. Hoje aqui na bancada comigo, o jornalista Luiz Carlos Fernandes, autor do livro, vou mostrar a capa do seu livro aqui para o nosso público, O Twitter nas campanhas eleitorais. Em tempos de eleições, né, agora em outubro nós temos as eleições municipais, uma leitura mais do que adequada, portanto, para quem pretende se eleger ou está atuando em campanhas políticas. E o nosso outro convidado é o sindicalista Fábio Basílio, que é presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás, e que tem duas questões que você vai falar aqui hoje, né? Uma que é de alegria, que é de festa, que é a festa do farmacêutico, e outra é a preocupação de mais um retrocesso aí na saúde pública, no caso agora específico dos farmacêuticos, né, Fábio? Isso mesmo. Então, vamos abrir os trabalhos aqui, começando com o Luiz. Luiz, conta, você é professor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás? Sim, eu sou professor do curso de Publicidade e Propaganda na PUC e também sou professor na Unip do curso de Jornalismo, né? E assim, na PUC eu trabalho no jornalismo e na publicidade, mas eu sou professor contratado, concursado pela publicidade. Na Unip eu trabalho ao contrário, eu sou do jornalismo, mas também dou aula no marketing, porque é uma área de formação e especialização minha, mas a minha graduação é em jornalismo. Tá certo. E você fez, isso é o resultado, o livro é o resultado da sua tese de doutorado, não é isso? Sim, você defendeu pela UFG. Pela UFG, em Sociologia Política, em 2014, né? E só que na época eu trabalhei as eleições de 2010 e as eleições de 2012, né? Parei aí. Para publicar o livro, foi me pedido que eu atualizasse. Então, eu fui estudar também as eleições de 2014 e as eleições de 2018. Então, eu trago uma versão já bastante atualizada do que o Twitter, porque ele teve uma transição aí, né? O Twitter nunca foi muito popular como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, não. Ele é um espaço de formadores de opinião. Certo. Então, o Twitter funciona assim, pelo menos, ou principalmente a discussão política, são jornalistas, são os próprios atores políticos, os assessores políticos, publicitários, são pessoas que formam opinião, né? E a partir do Twitter, isso é reproduzido, vamos dizer assim, para a sociedade como um todo. É aquela teoria antiga da comunicação chamada two-step flower. Eu falo com o formador de opinião e o formador de opinião que fala com a massa das pessoas, né? Certo. E aí, o que ocorre? O Twitter, ele foi ganhando esse espaço de prestígio político. Então, nós chegamos hoje, na eleição de 2018, em que o Twitter já está agendando a imprensa. Ou seja, o candidato não fala direto para a imprensa, ele fala no Twitter, a imprensa vê o que ele falou e a partir dali reproduz. Então, chegou a esse nível. Então, ele tem uma que a gente chama de mídia secundária, reverbera o que ele faz no Twitter em outras mídias. Aí que ele ganha um espaço maciço, né? Então, é bastante importante. E na eleição de 2018, o Twitter foi usado como mídia de apoio para o WhatsApp.
principalmente para as fake news e para propaganda negativa. Ou seja, isso era jogado em grupos privados, porque o WhatsApp é uma comunicação privada, ela não é uma comunicação pública. Certo. Então, ela se tornaria limitada. Por que ela não se torna? Porque isso é reproduzido no Twitter, que ganha uma dimensão maior ainda. Tá certo. E, Fábio, vamos começar essa conversa também com o Fábio, que representa os farmacêuticos aqui em Goiás. Fábio, pela primeira vez... Não, essa comemoração não é a primeira vez que vai acontecer, não, é uma festa já tradicional. Ah. É a festa dos farmacêuticos, né? Dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Farmacêutico, e todo ano os sindicatos farmacêuticos fazem. É uma festa para 300, 400 pessoas, dentro dos farmacêuticos, seus convidados, onde a gente confraterniza, encontra os amigos, né? A festa já é o 5º ano que o Sindicato Farmacêutico realiza essa festa. É no Café Nice esse ano. Esse ano vai ser no Café Nice, o espaço já reservado para a gente, vai começar meio-dia, vai até 17, 18 horas ali, com samba, com feijoada, vai ser um ambiente bem agradável para a gente se divertir também, porque o farmacêutico trabalha muito, né? O farmacêutico trabalha 44 horas por semana, no mínimo, né? Que muitos fazem, trabalham em 2 locais, né? Infelizmente, a saúde paga mal, né? Então, o profissional tem que, às vezes, trabalhar em 2, 3 vínculos para conseguir sustentar a sua família. Então, esse dia 8 de fevereiro, que vai ser o dia que a gente vai comemorar a data do dia 20 de janeiro, o dia do farmacêutico, vai ser um dia de confraternização, um dia de alegria mesmo para o farmacêutico. Eu gostei do nome da festa, Samba e Farmácia, sem contraindicações. Sem contraindicação. A diversão sempre é sem contraindicação, né? Confraternizar, conversar, reencontrar amigos, né? Fazer novos amigos. Isso não tem contraindicação alguma, né? Com certeza. E agora tem uma notícia que não é muito boa, né? Que o objetivo é unir os farmacêuticos, mais um ano de luta, e a luta se desenha aí por causa também dessa medida provisória, 881/2019, e o projeto de lei 3589/2019, que, conforme vocês me adiantaram, colocaram em risco a saúde da população, a atacar os direitos dos profissionais farmacêuticos. Explica isso melhor, Fábio. Na verdade, o que quer ser atacado é a saúde pública do Brasil. É uma visão mercantilista da saúde. O que eles querem com esses 2 projetos? Eles querem fazer o seguinte, que medicamentos sejam vendidos em supermercados. Então, você vai... E é supermercado e estabelecimentos similares, que eles chamam. Então, no botequinho da esquina, você vai lá comprar um antialérgico, vai comprar um antigripal. Isso num país em que o povo já tem a mania de se automedicar, né? Para você ter ideia, de cada 2 intoxicações que acontecem no Brasil, uma é por medicamento, né? Essa coisa de dizer que medicamento não causa... Eles falam MIPs, né? Medicamentos que não causam efeitos colaterais, é a maior mentira do mundo. Te falam, um paciente alcoolista que acorda na segunda-feira e toma um paracetamol, ele é um paciente que quase com certeza vai ter um problema hepático no futuro, uma cirrose hepática, um câncer de fígado. Então, assim, não existe medicamento isento de efeitos colaterais. Qualquer medicamento pode causar um mal, sim, e o farmacêutico é o profissional do medicamento, que entende do medicamento, por isso a gente defende que o medicamento permaneça nas farmácias sob a guarda do profissional. Porque você vai no supermercado, toma um medicamento, tem um efeito colateral, a quem você vai recorrer? Né? Quem você vai procurar? Porque nesses mercearias, mercado, como que esses medicamentos vão ser armazenados? Né? Porque na farmácia tem a climatização, a vigilância sanitária exige, no supermercado como é que vai ser? Como é que serão acondicionados? Pode ficar na gôndola junto com os hortifruti? Né? Não dá para a gente aceitar uma coisa dessa. Então, é uma visão mercantilista. Eles usam exemplos dos Estados Unidos, por exemplo, que medicamentos são vendidos em supermercados nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não é modelo para ciência farmacêutica em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos é o lugar que mais se morre por uso irracional de medicamentos. A gente quer copiar o pior? Não, a gente tem que copiar o melhor, né? E o melhor, na minha opinião, é o medicamento. Até esses MIPs que ficam de fora do balcão ali, a acesso à população, a gente defende, o Sindicato Farmacêutico defende, a Federação Nacional de Farmacêutica defende, que eles passem para trás do balcão, que para a pessoa pegar esse medicamento, que ela tenha pelo menos a assistência do profissional, que vai orientá-lo sobre o uso, sobre outros medicamentos que a pessoa toma, que pode estar ocorrendo alguma interação medicamentosa grave, né, grave, que pode levar a óbito. As pessoas... Eu vi um estudo, eu não vou citar o estudo, porque eu não me lembro o autor, mas ele é em inglês, que fala que hoje se mata muito mais por medicamentos do que por doença. Coisas da modernidade, né, Luiz? Sim. Voltando... Medicação, e agora, assim, já dá até o Google, né? Que as pessoas acham que... o doutor Google, né? Google, né? Não, e assim, e o tráfico de medicamentos mesmo, a gente está combatendo, você entra no Mercado Livre e outros sites de venda, você compra medicamentos controlados que chegam na sua casa, você não sabe a procedência, você não sabe o que tem dentro daquelas cápsulas, se é realmente medicamento, e as pessoas têm coragem de comprar.
foi fechada aqui em Goiás há pouco tempo uma indústria de medicamentos fitoterápicos para emagrecer, que tinha lá dentro anfepramona, que é proibida no Brasil, que tinha diurético, que tinha laxantes. E as pessoas estavam morrendo achando que tomando fitoterápico, que não era fitoterápico de fato, né? Então, muito grave. Tá certo. Vamos voltar, vai ser um bate-bola interessante aqui hoje, o Fábio mostrando essa questão da permissividade com a venda de medicamentos aqui no Brasil, e o Luiz contando para a gente a pesquisa dele relacionada ao Twitter, que é uma pesquisa de muito interesse para todo comunicador, para todo político. Quem atua nessa seara política é, com certeza, uma ferramenta nova que você está trazendo, Luiz. Ele é publicado pela editora CRV, uma editora do Paraná. O custo do livro é R$ 49,00. Como que a pessoa faz para adquirir o livro, Luiz? Pois é a modernidade. Então, assim, a editora, ela lançou o livro, mas hoje ela não se envia mais o livro para as livrarias, o que se envia é um catálogo de compra. Se houver procura nas livrarias, a livraria compra para poder vender. Então, geralmente, assim, eu particularmente, eu que sou autor, recebi 5 exemplares do livro. Então, se eu quiser comprar mais, e eu quis comprar, eu tive que comprar da editora e tem que esperar 30 dias para chegar. Porque as editoras também não imprimem o livro e guardam. Elas imprimem na hora que tem o pedido. Hoje a tecnologia é muito rápida para fazer, né? Então, o jeito mais fácil de se comprar o livro porque ele tem e-book também. Então, você pode comprar o livro, quem gosta de ler, né? No jeito tradicional, que é o jeito que eu gosto. Físico, ele pode encomendar no próprio site da editora, né? Da RCB. Você encomenda, você recebe em casa. Ou você pode ir numa editora, numa livraria, desculpa, conhecida e encomendar, né? Porque não há, eu falei com o editor, falou, não existe isso mais do livro ficar lá consignado, isso não existe mais, porque é perda, se não vender, o que faz com o exemplar, né? Até desperdício eles sugeriram. Então, é nesse sentido. Eu pretendo também fazer alguns lançamentos aqui, em Palmas e Goiânia, Brasília. Palmas já está, inclusive, uma data marcada já, de 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, A Brasília eu vou lançar no Senado, dependendo do voto dos trabalhos, e aqui em Goiânia ainda estou acertando alguns detalhes para fazer o lançamento, porque eu acho que ajuda também a pessoa que quiser um livro autografado. Com certeza. Então, vou fazer assim. Mas o livro ele é interessante realmente para quem estuda, para quem trabalha na área, e para quem quer adquirir conhecimento. Porque o que eu fiz? Eu estudei o discurso, os temas, as estratégias que foram usadas em 3, que foram, na verdade, eu trabalhei 3 campanhas estaduais e uma municipal, né? Certo. E eu não repeti as municipais porque elas têm uma diferença muito grande da estadual, então eu preferi ficar nas estaduais, que eu poderia, vamos dizer, expandir o estudo que eu fiz só em Goiás para o Brasil inteiro, né? Certo. Então você verifica muita coisa interessante de como, porque assim, eu trabalho com um autor chamado Samuel Pop, que ele vai dizer o seguinte: toda vez que surge uma nova tecnologia, essa nova tecnologia ela transforma a sociedade. E ela obriga os atores políticos a se modificarem, porque ele fala, político é perseguidor de multidão. Onde a multidão está, ele tem que correr para lá, né? Então ele vai dizendo o seguinte, que cada vez que uma nova tecnologia aparece, tem 2 tipos de político. O mandatário, que é o que já tem mandato, já está no poder, ele é contra, ele tende a resistir. E tem o desafiante, que aproveita a onda para poder ganhar espaço e se eleger, né? Então ele vai trabalhar nessas questões. E ele vai trabalhar. Então eu trabalhei com esse autor, e esse autor ele vai começar com a Bíblia de Gutenberg, né? Ele falou, criou a prensa imprimiu a Bíblia fez as pessoas se alfabetizarem e a partir daí contestaram o poder da Igreja Católica, né? E aí ele vai falar depois, o rádio, da mesma forma, o rádio permitiu que as pessoas que não sabiam ler se informassem e tomassem conhecimento da política. Mas isso permitiu, né, o fascismo, o nazismo e outros tipos de coisas. A manipulação vem junto. Vem junto e transformou a sociedade, né? Então, mas ele para no rádio. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei a televisão, né? Como que a televisão modificou a questão da comunicação política, eu estou trabalhando especificamente a comunicação política, e depois eu vou para a internet dizendo que ela vai mudar a forma de se relacionar, que os atores políticos se relacionarem com seus eleitores. Por que muda? Por 3 coisas básicas. Muda porque o político só aparecia de 4 em 4 anos. Com as redes sociais não dá mais para ser assim. Ele tem que dialogar com o seu eleitor, queira ou não queira, né? Senão ele perde espaço. Segundo,
não existia feedback, era só emissão. Eu entrava na rádio, na televisão, no jornal eu escrevia, passava por um filtro que a gente chama de me faltou o nome aqui do jornal, da teoria do jornalismo, mas assim, é um filtro que o profissional de comunicação, ele tem um padrão de comunicação que tem que se adaptar ali. Tempo, cortes, né? Linguagem, por aí fora. Na internet, não, eu chego lá e faço do jeito que eu quiser e pronto. Segundo, eu atinjo uma massa muito grande instantaneamente, né? Então, isso modificou muito o comportamento dos atores políticos, porque hoje, quem não domina, não tem uma assessoria que ajuda ele está meio fora do espaço político, né? Mas nesse caso aí também é um terreno fértil, né, Fábio, para fake news, né? Sim, sim, porque toda tecnologia, ela permite a boa utilização e a má utilização, né? Então, você tem duas correntes que trabalham essa teoria da internet. Uma chamada de inovação, que vai mostrar a possibilidade de ampliar a democracia participativa, de ampliar o debate, de ampliar o feedback. E outra fala que não, que a outra corrente, que ela vai dizer, não, o que acontece é o seguinte, é mais uma tecnologia que vai ser apropriada pelo sistema para fazer o que já se faz, né? Que eles chamam de normatização, vai só normatizar o que já existia, né? Então, assim, mas na verdade o que a gente percebe é que nem é só uma coisa, nem é outra. Você tem avanços do ponto de vista da democracia, você tem avanço do ponto de vista de que o político se torna mais pressionado, né? E de forma muito mais direta do que antes. Você vê o próprio governo atual, ele recebe pressões, né? Queira ou não queira. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, existem sistemas, eu trabalho com pesquisa nessa área de novas tecnologias, que monitoram as redes sociais. A opinião pública hoje está muito forte nas redes sociais. Dependendo do que está dando nas redes sociais, o governo é obrigado a repensar ou a mudar o seu comportamento. Está sendo comum isso na alçada federal, né? Os recuos, né? Até na MP 881, né? Essa MP que você citou, que fala, né, do medicamento supermercado, e tinha uma outra coisa lá que chamava farmacêutico remoto. Sei. Você não precisava ir para a farmácia, mas o farmacêutico, ele ficaria no local, se o paciente precisasse falar com ele, falaria. Aí, como que falaria? Por telepatia, por WhatsApp, coisa absurda. Coisa absurda. Que o relator, ele chama Jerônimo Groegen, ele é do Rio Grande do Sul. E ele nem é o autor, ele é só o relator da MP. Né? Como ele pegou essas emendas e colocou, ele foi tão atacado no Rio Grande do Sul, né, pela população, pelos farmacêuticos. Pelas redes sociais? Twitter, principalmente no Twitter, mas foi muito atacado, ao ponto que ele chegou numa reunião com a gente lá em Brasília e pediu para a gente, acalma esse pessoal lá. Aí eu falei, cara, não tem gerência sobre isso. O cara tá vendo você fazendo essa coisa aí, é lógico que ele vai para cima de você. Né? E eles tiraram por pressão popular no Twitter, nas redes sociais dos deputados. Então, assim, hoje, diferente de outros mandatos, eu tenho acompanhado, eu sou da Comissão Parlamentar do Conselho Federal de Farmácia, a gente trabalha dentro do Congresso Nacional. Certo. Até aquelas pesquisas que eles fazem, antigamente nem um deputado lia aquilo. Você é a favor ou contra? Eles estavam nem aí com aquilo. Nesse mandato mudou. As pessoas estão muito antenadas naquele feedback ali. Você concorda ou discorda? Aí a pessoa vota. Tem umas pesquisas feitas pelo Senado, em cima dos projetos que estão em pauta, Senado, né? Antigamente eles faziam aquilo ali muito só para a forma, né? Agora não, eles estão muito atentos a isso. Inclusive, eu até oriento os farmacêuticos que sempre tem um projeto desse de interesse para se pronunciar, que a gente tem que mostrar realmente o nosso ponto de vista, né? Senão a gente é alijado do processo e faça essas petições públicas que usam a internet são muito interessantes. Tanto na Câmara como no Senado, eles avaliam quem é contra, quem é a favor, de uma forma, vamos dizer assim, volumosa. Porque uma pesquisa de opinião entrevista 3 mil pessoas. Na internet são 100 mil, 200 mil, isso 300 mil pessoas, sei lá, no mínimo, que se posicionam. Então é muito forte a pressão. Não há nenhum parlamentar hoje com o mínimo de noção, porque existe o sem noções, né? Mas assim, com o mínimo de noção que queira ter o futuro político, que não vê como é que estão as questões da opinião pública nas redes sociais. Sobre o Twitter, tem uma jornalista do Tocantins, a Luana Fernanda, que ela fala que a única rede que essa pessoa que for chata só tem 140 caracteres para ser chata. É uma vantagem. É verdade. E os governos têm usado até a rede social como um termômetro. Assim, eles lançam a ideia no ar e esperam a repercussão, para ver se leva aquela ideia para frente ou não. Né? Assim, para ver se cola ou se não cola. Colocou, não deu muito barulho, eles vão para frente, seguem. Agora, se falou, a rede social bombou, eles mudam de opinião rapidinho. Mas como é que fica do ponto de vista da veracidade dos fatos, hein?
Olha, assim, em relação à questão das fake news, por exemplo, os estudos mostram, esse próprio mentor aí do Trump, que ajudou na campanha do nosso presidente, ele diz o seguinte, que as pessoas, elas não estão preocupadas com a veracidade, elas tendem a reproduzir aquilo que são simpáticos a elas, ou que elas gostam ou não gostam. Ou seja, eu vejo uma notícia, recebo uma fake news lá, e aí eu não vou checar se é ou não. Se eu concordo com aquilo, eu já replico. E como num clique eu posso falar com milhões de pessoas, o estrago é muito grande. Né? Porque o desmentido é muito mais difícil do que o afirmado. Né? Então, é uma coisa... Então, as pessoas, elas tendem a reproduzir boa parte das fake news, mesmo que ela saiba que é fake news. Né? Então não é questão, eu estou reproduzindo porque eu não sei. Eu estou reproduzindo porque eu acredito. É má fé mesmo. Então. A gente vai voltar ao Bélgica, né? Está aí, não, a comunicação nazista. Uma mentira repetida tantas vezes até ela se tornar uma verdade. Né? E isso foi muito verificado nas eleições presidenciais de 2018, né? Tem comprovação do uso de robôs, de fake news, tem isso já comprovado, mas o Tribunal Superior Eleitoral é um pouco moroso nessa questão também. Não, mas é complicado. Eu tive que fazer esse estudo de 2018, que é uma atualização para mim, e aí eu percebi a vinculação entre, alguns pesquisadores já começaram a fazer, a vinculação entre o Twitter e o WhatsApp. O que ocorre? Se eu faço um fake news usando o Twitter, ele é rastreado. Eu sei quem fez, de onde é que ele começou. No WhatsApp, não, porque o WhatsApp só reproduz o último que enviou, não é quem produziu. Entendi. Então, numa escala, hoje eles estão proibindo você reproduzir mais do que 5 para 5 pessoas. Cada 5 você tem que mandar. Então, você cria uma coisa que se você for pegar todo mundo que reproduziu, você vai prender meio Brasil. Agora, quem é que criou? Você não sabe mais. Depois que aquilo ganha uma dimensão, vamos dizer assim, geográfica e escala, você não sabe mais nem qual é a origem em termos geográfico mesmo, se veio do Brasil, se veio de fora do Brasil, é muito complicado. Eles usam provedores fora do Brasil. Fora do Brasil, E o WhatsApp não rastreia, porque a mensagem é criptografada, então você não tem como saber quem é que lançou aquilo, você tem que saber por onde ela passou, mas é muito complicado, né? Você punir, né? A legislação está trabalhando nisso, mas eu quero saber efetivamente... A legislação já considera crime quem reproduz fake news, né? Pois é, mas qual é a punição de fato que vai poder ser feita? Se eu for prender todo mundo, eu vou prender o Brasil inteiro, porque às vezes um fake news ela passa por milhões de pessoas, né? Eu acho que uma campanha, nesse sentido, o esclarecimento, a educação para a internet é uma coisa importante, né? Que deve começar na escola, inclusive, né? Tá certo. É verdade. A gente tem passado, assim, eu tenho visto que assim, nós estamos na mudança de era, de fato, assim, né? Assim, eu estou com 44 anos e o que eu vi na minha geração assim, é bem diferente do que os jovens de hoje estão assistindo, assim, né? Inclusive até na própria mídia, assim. Eu até citei antes de começar o programa que eu tenho 3 filhos, né? E vai nascer minha 4ª neném agora em abril. Eu tenho filhos de 16 até 3 anos. Eles não assistem mais TV aberta de forma alguma, nem nada, nem pensar. E TV fechada, algumas coisas, mas muito pouco, muito pontual. Então, ou seja, migraram totalmente todos para a internet. Todos para a internet. A YouTube, a Netflix, outras coisas que não a TV como a gente conhecia, né? Certo. Então, a forma das pessoas se comunicarem mudou também, tem que mudar. Né? E elas perderam a referência do livro, que eu também vi uma mensagem, até no Facebook, eu achei interessante. Quem não lê é triste porque ele não tem referência, ou seja, ele acredita em tudo que diz para ele. Então as pessoas não têm mais uma boa formação cultural, porque tudo o Humberto Eco faleceu ano passado, ele falou, a internet deu voz aos imbecis, né? As pessoas assustaram, agressivas. Né? Falou, não é verdade que em todo lugar tem um imbecil? Tem. O imbecil ficava resumido na sua comunidade, agora ele está no mundo, né? Quer dizer, a pessoa faz qualquer coisa aí, de repente ela estoura bilhões, né? E você vê todo dia isso, né, Luiz? Pois é. Aí, se é uma coisa boba, tudo bem, mas se é uma coisa ruim, até você conseguir, desmentir. A questão da vacinação, por exemplo, no Brasil hoje, né? É uma coisa que ganhou um espaço tão grande na internet que a gente está vendo que o governo está tendo que, né, correr atrás. Agora você pensa, uma coisa que seja considerada assim, mal comparando a cláusula pétrea, né? Vacinar é fundamental para manter a saúde da criança, da população, e agora você tem que ficar convencendo as pessoas disso. Eu me lembro que no mesmo dia eu assisti uma entrevista sobre a Terra plana, né, nos terraplanistas defendendo a Terra plana, e acabou isso, foi mostrar as pessoas que não vacinam seus filhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar... Não, nós estamos na Idade Média de novo, aí. Voltando, né? Um negócio desse, terra plana e antivacina, campanha antivacina, é um absurdo.
Eu conheço pessoas que não vacinam seus filhos, assim, a gente fica impressionado como que tem a coragem. Você tem a impressão que a pessoa de baixa escolaridade, baixa... Não, gente, isso aí é uma coisa dogmática, assim, né? Que é uma coisa, sabe, esdrúxula, não tem por que não fazer isso. Mas o que se passou, a fake news, é que, em vez de curar, tá matando, né? Quer dizer, desse jeito. A vacina de gripe para as pessoas idosas faz matar os velhos. Na farmácia, né, na produção de medicamentos, nós estamos passando por uma transformação também. Que é o seguinte, são os medicamentos biológicos, né, assim, para tratar câncer, tratar uma série de doenças. Então, são medicamentos que uma ampola custa 60 mil, 50 mil reais, porque, na verdade, o medicamento ele não tem valor, ele tem preço, né, assim. E se fosse olhar a pesquisa que o cara gastou de fato, não custaria isso tudo. Mas como ele é o único que produz, ele põe o preço que quiser. Tem ampola, tem colírio que custa 40 mil reais, um colírio. Então, assim, as indústrias estão deixando de fabricar os medicamentos que a gente conhece, da atenção básica, para produzir esses medicamentos que são muito mais caros. Esses medicamentos de ponta que são mais caros. Muito mais caros. Então, por exemplo, nós tivemos um problema de desabastecimento de besil-penicilina, estamos correndo o risco de ter de novo agora em 2020. As indústrias não querem produzir. Ou vai ocupar seu parque produtivo todo, um medicamento que custa centavos a ampola. Sendo que no mesmo parque ele pode produzir um medicamento desse que custa 50, 60 mil reais. Então, a gente está vendo isso aí, é preocupante, sabe, os medicamentos... O programa Farmácia Popular acabou, Fábio? O Farmácia Popular Rede Própria, sim, que é aquele que o governo mantinha tudo, a pessoa pegava gratuitamente lá. O que ainda existe aqui tem Farmácia Popular, né, que é um convênio com as farmácias privadas, mas que já diminuiu muito o rol de medicamentos que eram distribuídos, sabe? Então está se dificultando que as pessoas tenham acesso a esses medicamentos, né? Mas o Farmácia Popular Rede Própria acabou. Goiânia tinha 3 farmácias desse modelo antes de ter terminado o programa. Fecharam todas, né? Tá certo. Voltando para a pesquisa do Luiz Carlos, Luiz, fato que muita gente está se elegendo basicamente com campanhas exclusivas nas redes sociais. Temos o caso aqui em Goiás do delegado Valdir, né, que ele se elegeu em 2 mandatos, que praticamente ele só investiu em redes sociais. Independente da postura ou não desse parlamentar, isso aí é um fato. Hoje é uma tendência? Olha, assim, eu não diria que ele só se elege assim, porque é o seguinte, ele aproveita muito de um sentimento latente na sociedade. Então, assim, essa onda da criminalidade, da violência e por aí afora, o sentimento de insegurança da população, principalmente da população mais carente, ele é forte, né? E como ele não consegue entender qual é a solução que se tem, aparece os porta-vozes da violência e dizer, não, o negócio é matar ladrão, o negócio é a polícia. Quer dizer, como ele é vítima diária da violência, não tem como negar isso, que a principal vítima é a pessoa menos protegida, né? Ele acaba pegando uma tábua de salvação de uma promessa falsa, né? Então, na verdade, o que ele aproveitou bastante foi utilizar as redes sociais para poder captar esse sentimento. Então, não dá para a gente dizer, ó, se eu pegar a rede social para usar uma coisa que não tem, vamos dizer assim, impacto ou retorno na sociedade, eu posso falar o que eu quiser que não vai dar retorno. Então, o que se faz muito é captar com pesquisa o sentimento e aí você associar o discurso. Eu associei o discurso, ou seja, eu se torno o pai daquele discurso. Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei um conceito que eu chamo de agendamento cidadão. O que é o agendamento cidadão? É a pessoa que é convocada para as pesquisas qualitativas eleitorais conseguir agendar um tema para o político usar no seu discurso. Se ele vai cumprir ou não, não sei, mas deveria ser. Então, assim, se a gente acha que o problema hoje principal de Goiânia é a falta de escola de tempo integral, e as pessoas discutissem isso na comunidade. E quando você não sabe quem vai ser, porque é feito por um filtro que é selecionado as pessoas. Essas pessoas fossem para o grupo de pesquisa, geralmente tem 2 por dia. E elas colocassem lá, não, o principal problema da cidade é esse e nós queremos é isso. Com certeza os políticos iam se comprometer em fazer isso. Se eles farão ou não é outra história, mas de qualquer forma, a sociedade tem condição de pautar o discurso político. Certo? O que ocorre também? Nas redes sociais, é captado esse sentimento e isso é utilizado, porque eu atinjo maciçamente a sociedade sem passar pela mídia com isso. Então, o que ocorre é que as questões que envolvem a política, na verdade, a mídia ela é simplesmente um estimulador de um sentimento latente. Na verdade, não é a mídia que cria. Então, as pessoas... Aquela história que eu falei do Pop lá. Você tem
o chamado mandatário, que ele é tradicional, ele resiste àquela lógica e ele não se adapta bem a ela, e você tem o desafiante, que ele pula em cima da onda e vai embora, que é uma beleza. Mas o que acontece? A sociedade, à medida que ela vai convivendo, que ela vai sofrendo os impactos disso também, ela vai se adaptando. Como ela se adaptou ao rádio, como ela se adaptou à televisão, agora ela vai se adaptar à internet. Agora, do ponto de vista do político, o preço é outro, porque agora ele não pode aparecer de 4 em 4 anos e prometer e sumir. Primeiro, que ele vai ser cobrado do que ele prometeu. Segundo, que ele vai ter que dialogar e negociar. Nesse ponto, as redes sociais, elas facilitam, vamos dizer assim, a manipulação, mas também facilitam a pressão. E a fiscalização e a pressão. Mas é uma via de mão dupla complicada essa. Porque, por exemplo, agora a bola da vez, os políticos estão tentando transformar o servidor público num grande vilão. Sim. Né? Aí para facilitar as ações que a gente viu agora no final do ano passado na Assembleia Legislativa, uma retirada maciça de direitos dos servidores públicos via projeto de lei, apoiada num discurso que transforma o servidor num vilão, num inimigo da população, e quando a gente sabe que não é assim que funciona na prática, né? Sim. E aí, como é que você faz para combater uma coisa dessa? Pois é, mas a gente tem que aprender a usar a mesma arma. Então, a sociedade organizada, né, a sociedade civil, ela tem que aprender a comunicar também na internet. Ela também tem que aprender a usar, no sentido de colocar no debate o seu ponto de vista. Nesse sentido, a internet facilita. Por quê? Pensa você, se eu tivesse que comprar um espaço na televisão, eu nunca conseguiria. Se eu tivesse que comprar um espaço numa rádio comercial... Hoje cada um é sua mídia, né? Agora, eu, na minha casa, com um celular, um computador e a internet, eu faço a minha mídia. Ou seja, facilitou para a gente. Agora tem que ter, vamos dizer assim, know-how, competência para isso, e investimento em formação de gente para trabalhar nisso. Nós, trabalhadores, nós pessoas, vamos dizer, o lado mais fraco, tem que aprender a se defender, né? Eu tenho visto algumas ações do movimento indígena, né? Ou seja, estão usando bem as redes sociais, estão usando bem a internet. E qual é a vantagem, gente? Eu faço muitos estudos com pesquisa de estudantes, é que hoje eu falo para o mundo a partir de qualquer lugar que eu tiver, né? Então, um escândalo municipal se torna um escândalo mundial, né? Então, às vezes aqui, eu não tenho muito impacto do poder público, mas nos órgãos internacionais, isso gera um impacto que vai pressionar o poder público local. Então, é uma força maior que a gente ganha. É um desafio, como você disse, é um desafio muito grande para os sindicatos, sabe? Os sindicatos têm que se reestruturar. Os sindicatos foram atacados de morte em 2017, né, com a reforma trabalhista. Verdade. Muitos sindicatos, no Brasil, infelizmente, no meu segmento, já fecharam 8 sindicatos farmacêuticos, né? Então, assim, são 8 estados que os farmacêuticos estão A justiça trabalhista como um todo sofreu um grande golpe, né? Não, e os juízes estão assim, sem saber. Tem juiz que vai para um lado, o juiz vai para o outro. A mesma ação, um juiz dá uma decisão de um jeito, o outro juiz dá uma decisão contrária. Então, assim, está tudo muito solto, muito perdido, sabe? Então, assim, a gente tem esse trabalho realmente de mostrar para as pessoas. Eu outro dia estava assistindo na televisão falando sobre o empreendedorismo, né? Colocando aqueles motoqueiros que fazem Uber, fazem Uber Eats, iFood da vida, como empreendedores. Precarização total, né? E essa precarização está chegando em todos os segmentos. Ontem eu conversando com um primo médico aqui do Hugo, que ele foi demitido para ser contratado PJ. Então, assim, é a uberização de todos os trabalhos, assim, sabe? Então, assim, e realmente a gente tem que entrar nas redes sociais com tudo, os sindicatos, as federações, para mostrar para os trabalhadores que se não é empreender. Empreender, você tem uma empresa, tem um CNPJ ali, né, colocar um dinheiro ali, investir e... Gerar emprego, inclusive. Gerar emprego e ter acesso ao lucro daquela empresa. Não dar lucro para a empresa, que nem no Brasil não é, que só vende um software ali e são os que mais ganham dinheiro. Então o cara usa uma bicicleta que não é dele, compra uma mochila que não é dele, entrega uma comida no restaurante que ele não trabalha lá e fica totalmente desamparado, sabe? Sofreu um acidente na rua, não tem qualquer apelo. Em São Paulo, um rapaz que estava entregando de bicicleta, ele infartou e morreu. Aí quem que é? O restaurante é responsável por ele? Não. O iFood era responsável por ele? Também não. Ninguém era responsável por esse rapaz. Ficou totalmente a família... Morreu a míngua, né? E a família desamparada, porque ele ficou passando mal, as pessoas ligando para o restaurante, ligando para o iFood, tentando resolver, e ninguém deu a menor assistência. Então, assim, a gente tem que acabar com essa falácia de empreendedorismo com essas pessoas. Não são empreendedores. Que é mais um discurso vazio que foi criado para atender E usa muito a rede social para mostrar que isso é legal, sabe? Isso não é legal. Nós temos 100 milhões de trabalhadores no Brasil. Mais de 50 milhões hoje ou estão desempregados ou na informalidade. Exatamente. É um número absurdo, sabe? Assim, a gente tem que acabar com isso. Né? É a precarização total.
Nas farmácias já tentaram aqui em Goiás várias vezes contratar farmacêutico PJ, a gente não aceita. A gente tem barrado e tem segurado, mas até quando a gente vai conseguir, né, com essa onda, né, liberal que assolou o Brasil aí, que está entregando tudo para o capital estrangeiro. Né? E no caso do jornalismo é mais sério, ainda que estão acabando com a nossa profissão mesmo, né? Total, né? Já não existia exigência do diploma, agora não existe nem a exigência do registro. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um contra-agendamento. Isso, a gente tem que ser eficiente nisso, a gente tem que saber comunicar também, certo? Nós somos profissionais de comunicação, às vezes não comunicamos tão bem. Né? A gente tem que aprender a lidar com isso, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que treinar, vamos dizer assim, as pessoas que têm habilidade, elas têm que sim, haver um investimento nisso, porque se a gente não fizer isso... Multiplicação. Multiplicação, eu acho que tem que aprender a lidar e tem que exercitar isso. Eu acho que tem assim, se a gente não tiver um contraponto, na sociedade, as coisas vão piorar mais do que já pioraram, porque a internet ela permite você utilizar tantos recursos, né? Você tem hoje o que a gente chama de multimídia, né? Você tem o impacto do áudio, você tem o impacto do vídeo, você tem o impacto do texto, e você tem o impacto vamos dizer assim, da persuasão utilizada junto. Você tem muito esforço tecnológico para poder, vamos dizer assim, convencer as pessoas de que aquilo é bom, de que aquilo é interessante. Como elas não têm né, vamos dizer assim, o contraponto da escola, mas eu estou perdendo bastante, né? A escola está bastante atacada, elas ficam perdidas. A versão, né, fake news é que prevalece, né? Aí tem que fazer o discurso do contraponto mesmo. Contra a hegemonia mesmo. Tem que trabalhar nesse sentido. E o espaço melhor é a internet. Não tem assim. Melhor e o mais acessível, né? Inclusive em termos de custo de produção. Exatamente. Qual que é o grande mote do... Como você acha que o Twitter pode ser o carro-chefe para essa mudança da parte da sociedade, para fazer essa comunicação mais eficiente, para que as pessoas que realmente têm condições de mudar esse estado de coisas possam te ouvir? Olha assim, tem algumas questões que a gente pode discutir a partir disso. O Twitter, como eu falei, não é uma mídia muito popular, ela é uma mídia de formadores de opinião. Correto. Eu acho que o Twitter pode ser usado, vamos dizer, pelas entidades de trabalhadores, pelo movimento para poder pautar a imprensa. Ou seja, você mostrar o que está sendo fazendo e conseguir algum espaço na imprensa. Hoje, você usar o Twitter, às vezes, vai ser mais eficiente que os chamados releases, que a gente recebe 4 mil, 3 mil na redação, ninguém nem lê e joga fora, né? Correto. Primeiro. Segundo, o Twitter permite você linkar com as outras redes sociais. Então, a partir do Twitter, eu posso usar o Instagram, eu posso usar o Facebook, que são mais amigáveis à população do modo geral, mais populares. Então, eu posso trabalhar com isso, né? E também, através do Twitter, eu posso mobilizar, eu posso engajar, não apenas informar, mas eu posso envolver com ações, vamos dizer assim, face a face, né? Então, uma manifestação, uma caminhada, um evento, eu posso não só estar mostrando ele, como convidando, como envolvendo as pessoas, organizando e envolvendo, né? Então, existem vários recursos que podem ser trabalhados. Tem outra questão interessante também, que o envolvimento político usando as redes sociais, ele é muito menos custoso, muito menos oneroso, não é só do ponto de vista financeiro, não. É do ponto de vista, vamos dizer assim, das pessoas. É muito mais fácil eu apoiar uma petição pública do que eu ir para a rua, né? É muito mais fácil eu mobilizar, igual as AS fazem, ó. Pegue os parlamentares do seu estado e ligue para o gabinete dele pedindo para votar contra esse projeto. Né? Se eu vou ligar lá, é pouco. Agora, se 100 pessoas, 200 pessoas, se eu lotar o telefone dele com gente ligando e pedindo, que eu posso mobilizar sem custo nenhum usando as redes sociais, é outro impacto, né? Então, eu posso criar, mobilizar, eu posso chamar as pessoas para participarem, eu posso apresentar uma petição pública em relação a isso, né? Eu posso fazer uma série de coisas, a partir de um ponto, eu posso disseminar isso pelo país inteiro e pelo mundo. Então, é uma possibilidade enorme, só que a gente tem que começar a trabalhar isso como ciência, né, como investimento de estudo e profissionalização, porque senão a gente vai ser superado como já é nas outras tecnologias, ou seja, vai se tornando isso, porque você tem uma discussão hoje, que é quem é que tem o poder?
É quem tem a informação ou quem tem o filtro por onde passa a informação. O Mário Rosa, que é um gestor de imagem, aí, que é um jornalista, na verdade, da Veja, eu conheci ele da época, hoje ele é um gestor de imagem, ele escreveu um livro chamado A Reputação na Velocidade do Pensamento. Quando ele escreveu esse livro, ele pediu para o Paulo Coelho fazer o prefácio. E o Paulo Coelho fez o prefácio. Como o Paulo Coelho é um cara mundial, ele é bem relacionado, ele fez o seguinte, pediu para pessoas em vários pontos do mundo escrevessem no Google a palavra Praça Te Amei. Para quem não se recorda, a Praça Te Amei foi aquela que teve aquela manifestação estudantil na China, em que um tanque passou por cima do estudante. E ele pediu que escrevesse Praça Te Amei em vários locais do mundo, ao mesmo tempo, todo mundo junto. 1, 2, 3, Praça Te Amei. O que saiu no Google? Saiu nos países de tradição democrática consolidada, apareceu o estudante e os tanques. Nos demais apareceu um casal norte-americano namorando na praça. E aí ele foi entender por que isso aconteceu. Porque a China fez um acordo com o Google que aquela imagem deveria desaparecer na China e onde eles pudessem tirar. Ou seja, então ele vai dizer, olha, quem tem o poder não é quem produz a informação, é quem filtra a informação para chegar nas pessoas. Então, a gente precisa ter várias formas de quebrar esse bloqueio de forma eficiente, com várias medidas e ações. Se a gente tentar um caminho só, talvez a gente não consiga. Então, a gente tem que entender como é que funciona a tecnologia e comunicar como é que funciona com essa geração nova, porque eles é que vão poder mudar. Às vezes a gente não consegue, mas eles vão conseguir. A gente tem que capacitar as pessoas para aprender a se manifestar como cidadão nas redes sociais e na internet, porque ele se torna cidadão do mundo, não cidadão local, às vezes. Certo. E esse é um grande desafio para o sindicalismo, né, Fábio? Sim, eu acho que é o para poder comunicar com a sua base, a verdade, comunicar com a sociedade, na verdade. verdade. A gente tem que fazer na análise, né, e tem que ser muito sincero. As coisas não acontecem por acaso. Assim. Esse golpe que foi dado no sindicalismo, tem muitos sindicalistas que se acomodou também durante a passar do tempo. Né? Assim, muitos sindicatos vivendo imposto sindical, sem fazer a luta do dia a dia, isso a gente via muito. De fato, acontecia. Então, quando foi ferido de morte os sindicatos, a população achou bom, a população não reclamou de ficar sem o sindicato, ele não se sentia representado ali. Né? O que a gente tem visto agora, pelo menos no meu segmento, as pessoas estão acordando para que, se sem sindicatos, eles estão uma pior. Esse ano, para você ter ideia, o sindicato farmacêutico, o patronal te veio com a proposta de redução de 50% do salário, 50% do salário. Então, isso mobilizou a categoria que foram para dentro do sindicato e no dia da reunião com o patronal a gente levou os farmacêuticos, isso foi barrado, sabe? Então, na minha opinião, o sindicalismo tem que se reinventar, utilizar as ferramentas digitais sim, propor pautas para a mídia e se unir principalmente, sabe? Assim, as centrais, os sindicatos, sabe? Unidade na luta mesmo, que a gente defende a mesma coisa, a gente defende o trabalhador. Então não tem por que o sindicato dos farmacêuticos estar afastado do sindicato dos bancários, afastado dos outros sindicatos. Eu acho que a luta de um tem que ser a luta de todos. Porque todos unidos, naquela base vai aumentar e a pressão também aumenta. Eu sozinho daqui, fazendo uma luta, você dali, infelizmente a gente vai ser massacrado e atropelado. Então a unidade é a palavra de ordem nesse momento. E os dirigentes sindicais, eles já estão acostumados, já estão usando, você, na sua opinião, as ferramentas digitais, como essas que o Luiz está mostrando aqui para a gente? Já é um uso corriqueiro ou não? Muita gente está fora desse... Eu acho que melhorou bastante, mas ainda é pouco, ainda é pouco. Eu acho que a gente tinha que ter um canal de televisão dos trabalhadores, assim, de fato mesmo. A gente tem que ter, com essa rádio aqui, a gente tem que ter outras rádios também comunitárias e tal, onde o sindicalista fale com a sua base, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que falar. Eu sempre falo assim, o sindicalista se afastou da base, né? A gente tem que voltar para a base, né? Fazer igual na época da década de 80. O Lula ia para a porta de uma metalúrgica, colocava um banquinho lá, reunia 5 mil pessoas em volta dele, né? Então, assim, hoje você vai numa empresa para conversar com os farmacêuticos, se não for um assunto que interessa muito a eles, eles não querem. Eu não posso parar meu trabalho, sabe? Então, assim, a gente tem que tirar essa ideia do que estão colocando na cabeça das pessoas. O farmacêutico, por exemplo, ele não se enxerga muito como trabalhador, ele se enxerga como um empresário. Profissional liberal? Profissional liberal, né? Eu não. E você vai ver o cara ganhando 2 mil e poucos reais, quer dizer, ele está na pior se achando alguma coisa. Então, assim, não, ele é um trabalhador que está sendo massacrado pelo sistema. É um absurdo. O mercado farmacêutico cresce há mais de 10 anos acima de 2 dígitos por ano. Esse ano cresceu 12%, sabe? Então, o mercado e quer reduzir o salário do farmacêutico 50%. Um mercado que só cresce. A Drogasil anunciou agora que vai abrir esse ano, 2020, eles querem chegar em 2 mil lojas no Brasil. É um mercado que só cresce. Como que só cresce, o profissional vai sendo cada vez mais achatado e mais massacrado. Então, a gente tem que entender
né, que a gente tem que tomar conta dos meios de produção, sabe? Assim, onde gera riqueza tem que ficar com os trabalhadores, sabe? Parar de ir para o mercado financeiro. Essas grandes redes todas têm investimento em bolsa e tudo, assim, é o capital financeiro que está movendo essas empresas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que... E isso une até realmente o pequeno empresário. Ele também está sendo massacrado por essas grandes redes que chegam e tomam conta. Onde abre uma drogazil aqui em Goiânia, o pequeno não consegue se manter. Então, assim, é importante as pessoas se entenderem como trabalhadores, sabe? Assim, nós somos trabalhadores, nós somos meio de produção que os ricos estão usando para ficar mais ricos ainda, né? Então... E você que está pesquisando mídia digital, vai realmente acabar o jornal impresso? Você vê essa possibilidade? Olha, é uma tendência do jornal impresso desaparecer. Por quê? Porque com as novas tecnologias, as fontes de renda do jornal deixaram de vir da publicidade. Hoje, a principal fonte de renda dos jornais são as próprias informações qualificadas. Outro dia eu falei com um empresário e falou, antigamente a gente comprava na notícia e vendia no boato. Ou seja, eles sabiam das coisas pelo jornal e quando as pessoas gerais ficavam sabendo, eles vendiam para o idiota comprar, estilo Avestruz Massa. Né? Então, ele fala, não, agora não é mais assim. Agora você compra no paper e vende na notícia. O que ele está dizendo? Existem informações especializadas que o jornal não vende para o leitor comum. Ele é um pacote que você compra especial para receber informações com análise junto. Isso custa muito caro. E a pessoa recebe diariamente. Então, esse cara fica sabendo das tendências das coisas muito antes. Existe boletim do Banco Suíço, ele vai dizer o que vai acontecer em 2020, em outubro do ano passado. Né? Então, ele sabe disso. Quando as pessoas começam a descobrir o que está acontecendo, ele sai. Então, a informação especializada dos meios de comunicação está se tornando uma fonte de renda muito interessante. E ele está vendendo produtos especiais para o leitor da internet de forma diferenciada. Então, o que ocorre? Isso virou a principal fonte de renda, não é mais o anunciante. Até porque o anúncio caiu muito e o governo já não gasta tanto como ele gastava. Então, ele passou a ter outras fontes. O que ocorre? Associado a isso, como isso é muito ágil, é muito dinâmico, um jornal perdeu o sentido. Pensa você, eu sou torcedor do Goiás, eu compro o jornal hoje para me dizer que ontem à noite, os 40 minutos do segundo tempo, estava 2-2. Qual é o sentido que isso faz para mim? Nenhuma. Então, a impressão se tornou um tempo perdido para a informação. E é caro, né? E é caro, custa dólar, papel custa em dólar, rotativo custa milhões. Então, é uma tendência que desapareça. Não desapareça o jornal nem o jornalismo, mas desapareça o impresso. O impresso. Desapareça o impresso. É uma tendência. Você vai dizer, mas tem um leitor conservador que falou, beleza, mas o leitor de jornal físico, ele é como o fã da Xuxa, né? Ele está com mais de 50 anos, 45 para 50 anos, e a tendência dele é que ele vai durar mais 10 ou 20 anos e desapareça, né? Então, ele não é um investimento, nem de nós profissionais, que, eu só escrevo. O que mudou, por exemplo? Assim, eu sou professor de jornalismo. Antigamente você era especialista em conteúdo e em mídia, ou seja, olha, eu só trabalho com impresso, olha, eu só trabalho com rádio. Isso não existe mais. Olha, eu só trabalho... Isso não existe mais. Você tem que ser generalista em mídia, mas o conteúdo você continua sendo especialista. Economia, política, né? Sei lá, você tem que ter a área de especialização no conteúdo, mas em mídia não existe mais. Então, por isso que não faz sentido mais o jornal impresso, que é uma coisa, assim, eu sou da geração do jornalismo impresso, tive que me atualizar. Eu só trabalhei a minha vida inteira, 16 anos de jornalismo e jornal impresso. Eu não assim, tive estágio como estudante na rádio universitária e televisão, fui trabalhar em campanha depois. Mas eu não sei, eu não sou um cara de televisão, eu não sou um cara de rádio, eu sou um cara de impresso. Porque eu aprendi só a trabalhar em jornal impresso. Hoje eu não teria sentido mais eu no mercado de trabalho, como profissional que trabalha só no impresso, né? Então, assim, essa tendência é por isso que eu acho que tende a desaparecer o jornal impresso. O tempo de logística de distribuição do jornal, um jornal de Folha de São Paulo, para ele chegar aqui, pensa bem, tem que pegar um carro, entrar no avião, descer aqui, ser distribuído. Não faz sentido isso mais nesse tempo. Quem vai comprar um jornal para ler notícia velha, né? Então, assim, eu acho que isso não faz sentido mais. Então, assim, embora vai continuar tendo leitor físico, pode até ser, mas talvez vai ser aquele esquema. Eu compro, se eu quiser imprimir, eu imprimo na minha casa, na impressora, e leio, né? Tá certo. E isso na farmácia também é impressionante como mudou, né? Assim, eu sou de uma geração, né? Eu me formei em 98, aí
nós tínhamos livros, chamava bulários, uns bulários enormes. Então, algum medicamento que você tinha uma dúvida, você ia naquele bulário, procurava. O cidadão chegava lá, muitas vezes ele não sabia para que ele ia tomar aquele medicamento, aí você orientava e tal, abria a caixinha, lia a bula, né? Hoje o cidadão chega na farmácia, ele já pesquisou no Google sobre o medicamento. Ele até está sabendo mais que você, muitas vezes, daquele medicamento, e às vezes assustadíssimo com os efeitos colaterais que ele pode provocar, né? Assim, que na bula tem que falar o que ele pode provocar. Então mudou o perfil, assim, o perfil mudou grandemente, assim, as pessoas já pesquisam a doença e vê que a doença é mais grave no Google do que o médico tinha falado, né? Uma dor de cabeça já é um câncer cerebral, e aí já chega na farmácia doido. Então, esse é o risco da automedicação, sabe? A gente não pode permitir que isso aconteça. E a tendência é essa, então, se a informação não é mais o diferencial, porque todo mundo tem informação. Às vezes é deturpada, mas tem informação. O que importa agora é a interpretação e a análise, né? Ou seja, beleza, tem isso, mas qual é a consequência disso? O que eu posso fazer para evitar isso? Como é que, né? Ou seja, é realmente assim? Então as pessoas não estão querendo mais informação, elas estão querendo conhecimento, elas estão querendo a especialização daquilo, né? Uma explicação mais do porquê do que o quê. O que ele já está sabendo, agora o porquê e quais são as consequências. É uma tendência. O jornalista também, se não caminhar para isso, ele vai perder espaço. Você só vai ler jornal para entender as coisas, para saber, você já está sabendo. Você só vai ler jornal, uma coisa que tem de conservar, e eu acho que tende a crescer, porque o texto é muito bom, é gostoso de ler, é bacana, eu gosto de ler, uma boa história, uma boa, né? Só por isso, porque para me informar, eu posso me informar na internet, eu posso me informar... Né? Informação não é mais o problema. O problema agora é gerenciamento de informação. A gente tem informação em excesso. A gente precisa agora saber o que eu faço com tanta informação. Né? Uma coisa que eu acho importante do Twitter, que você estava falando, assim, que eu vejo que tanto no Facebook como no Instagram, você vai criando bolhas. Assim, né? Você vai... Todo pensamento contrário ao seu, você vai excluindo. Desaparece. Sim, é o outro, né? Só mantém você vai aquilo. Você vai excluindo. Então, assim, se você pegar o meu perfil, você vai ver que as pessoas que estão no meu perfil são pessoas mais ou menos alinhadas com o meu pensamento. Sim, os robôs fazem isso, né? E aí, inclusive, eu já tive experiência com isso. Você coloca alguma fala, por exemplo, contra esse governo atual. Você faz uma fala lá contra ele, no Facebook ou no Instagram, mas no Facebook principalmente, aí começam os comentários. Brevemente vai aparecer alguém que você não é do seu perfil falando uma coisa contra você ou contra, né, o seu pensamento e a favor do atual governo. Sim. E aí as outras comentários embaixo mudam, porque aí o algoritmo muda, né? Muda, aí agora são pessoas favoráveis ao governo. Mas tem uma coisa boa do Twitter. Eu fiz um estudo com um autor suíço, ele vai chamar um conceito que ele chama de exposição inadvertida, que ele diz que democratiza. Então a tendência é que eu falo com meus pares, só quem pensa como eu e age como eu. De repente, eu entro em contato com eu tenho você, que é meu amigo de infância, a gente não pensa junto, mas tem uma ligação. De repente, eu vejo alguém que o seu posicionamento entra em contato com alguém do meu e ele vê um outro ponto de vista, ele chama de disposição inadvertida, que faz com que as pessoas abram mais o leque, porque a tendência é de manter fechado. Mas como aparece um outro que fala outra coisa, mesmo que no primeiro momento ele conteste, aquilo vai ficar na cabeça dele, mas tem uma outra versão do fato, né? Porque a mídia tradicional, ela também não é democrática, ela tende a pôr uma versão do fato só, né? Agora, a exposição inadvertida na internet permite que, às vezes, eu seja surpreendido com outro ponto de vista, me atacando ou mostrando a outra parte. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa Antena Ligada. Hoje, na bancada, tive com o meu lado aqui o jornalista Luiz Carlos, mostrando para a gente esse livro dele, que é resultado de uma tese de doutorado, mas atualizada. E não tem uma discussão com que nós aqui compartilhamos. O Fábio é da área de farmácia e é um debate que interessa a todos nós. Então, pode dar seu jeito de comprar esse livro aqui, que vai ser muito interessante. E o Luiz está se preparando para lançá-lo agora em Palmas, no dia 8 de fevereiro, né? Que é a mesma data, que, por sinal, vai acontecer a festa dos farmacêuticos no Cafenice. E eu gostaria de convidar, você farmacêutico ainda não foi lá no sindicato retirar seu ingresso, é gratuito para o farmacêutico filiado, então a festa é nossa, a festa é do farmacêutico, o sindicato é do farmacêutico. Então, dia 8 de fevereiro, do meio-dia até 17, 18 horas, vai ser a nossa feijoada com samba, banda Balaio de Bambas, um sambinha bem de qualidade mesmo, para nós nos confraternizarmos, comemorar o nosso dia. Farmacêutica é uma profissão tão especial que tem 2 dias. É a única profissão que eu conheço que tem. O dia 20 de janeiro é o Dia Nacional
E o dia 25 de setembro é o Dia Internacional do Farmacêutico. Então a gente comemora agora e vamos comemorar em setembro de novo. Beleza. Luiz? Tá, eu agradeço, né, a poder participar, e eu acho que a discussão ela é atual, e eu acho que a gente tem que conhecer as relações que existem com essas redes sociais, porque elas, ao que parece, vieram para ficar, né? Não dá mais para a gente dizer, não, isso porque quando eu comecei a estudar o Twitter, isso é um modismo, isso vai acabar em 5 anos, não vai existir mais isso, não, é bobagem, isso não existe, não. O pessoal da ciência política, da sociologia, achava que era uma piada, né? E agora a gente está sendo surpreendido que ela está ultrapassando, vamos dizer, os paradigmas, né, políticos, Está né, pautando de uma realmente, campanha né? política, né? Tá certo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nós vamos concluir, então, mais um programa Ligada hoje. E amanhã a gente vai ter aqui o Síndico Contábil, que os contabilistas estão reclamando que está muito difícil chegar nos órgãos públicos, que está havendo muita mudança e eles não estão conseguindo encaminhar os assuntos dos seus filiados nessa nova gestão de Jair Bolsonaro. Mas então amanhã a gente conversa sobre isso. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, Fábio. Antena Ligada volta amanhã.